Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pita, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço. Primeira coisa, papada a gente não pode tratar da mesma forma que a gente trata gordura localizada no geral, tá? Por que que a gente não pode? Uma das coisas é a diferença entre as gorduras. A gente tem a gordura, que é uma gordura abdominal, aquela gordura que se localiza no abdômen, naquela região dos flancos e tudo mais, que é uma gordura mais compacta, uma gordura de maior extensão, uma gordura bem característica daquela região. Já na região de papada, na região de papada, ainda bem que eu não tenho, e o pouquinho que tem a barba esconde. Na região de papada, a gente tem uma gordura que a gente chama de gordura mentoniana. E qual a diferença entre uma e outra? Alguém pode me falar aí a diferença? Deixa eu ver se o pessoal está assistindo meus vídeos no YouTube ou aqui no Instagram, acompanhando os conteúdos que a gente diariamente posta. Vamos ver. Vamos ver se o pessoal sabe. A gordura mentoniana, ela já é uma gordura mais friável, tá? Menos compacta e também, na sua grande maioria, menos volumosa. Então, esse é o cuidado que você deve ter no momento que você teve contato com uma papada. Esse é o primeiro cuidado que você deve ter, porque essa região é uma região muito sensível. Por quê? Aqui a gente tem uma camada pequena de gordura na maioria das vezes. Pegou uma papada grande. No máximo você vai ter aí uma camada de gordura de aproximadamente 1,5 cm, 2 no máximo, uma papada grande. Em média, uma papada aí você vai ter de espessura de gordura mais ou menos 0,5 a 0,7 centímetros de gordura, não chega a 1 centímetro. E você tem aí situações e regiões que são importantes. Olha só, a gente tem aqui, se a gente falar do posicionamento da gordura mentoniana, ela está aqui embaixo da mandíbula, certo? Ela está embaixo da mandíbula. Então, quando ela está embaixo da mandíbula, eu tenho que tomar cuidado aqui com o tireoide, que está bem para baixo, mas eu tenho que tomar cuidado, porque se você não entender exatamente qual o objetivo que a técnica tem para atingir, você pode estender a quantidade de pontos e isso te trazer uma intercorrência importantíssima. Então eu preciso saber o limite de trabalhar. Então quando eu penso aqui, gordura mentoniana, eu estou vendo aqui a gordura que está nessa região, embaixo da mandíbula, e ela vai até aqui embaixo, ó. Minha barba está até ajudando a demarcar, ó. É essa região. Mas só que aí a gente tem uma restrição. Você vê que a papada, ela sempre trabalha mais ou menos nessa região, fazendo um trapézio, não é? Então quando ela faz esse trapézio aqui, ela se centraliza nessa região. E eu tenho que fugir das glândulas que eu consigo apalpar aqui, olha. Quando você mesmo aí me assistindo, você pode colocar o dedo assim, você vai perceber que tem glândulas. Então, aí quando eu for fazer a marcação, fazer o meu trapézio aqui de marcação, eu já tenho que procurar fugir dessa região. Porque se eu não fugir dessa região e atingir uma glândula, aí a gente vai ter um problema sério. Porque o processo inflamatório, que é a substância que a gente aplica, vai ser muito importante e difícil de você tratar depois. Porque eu vou falar para você daqui a pouquinho que o processo já de tratamento de gordura localizada na região de papada, ele já não é um processo simples, né? É fácil de realizar, é um processo fácil de realizar, mas ele não é simples porque ele vai trazer intercorrências que na grande maioria das vezes apavoram os profissionais. Os profissionais ficam morrendo de medo
do processo de intercorrência. Ah, eu apliquei para diminuir a papada aumentou. Aumenta, porque tem um processo inflamatório envolvido, um processo inflamatório violento envolvido nesse processo, que você precisa ter o cuidado, não é, de saber como lidar com isso, tá bom? Então vamos lá. Então a gente já sabendo onde a gente tem que aplicar, de onde a gente tem que desviar, eu também sempre recomendo para você o uso de um dispositivo. O dispositivo para aplicação de papada é a própria tampa da agulha. A tampa da agulha, a gente vai lá e corta, né, 1/3 daquela tampa, de modo que ele exponha somente mais ou menos 1/3 da agulha, né? 1/3 dessa agulha. Então, quando você faz isso, a própria tampa da agulha, ela serve como um dispositivo de segurança, porque não vai deixar você penetrar profundamente com aquela agulha e não atingir o músculo. Porque uma dessas substâncias irritativas que são, você atingir o músculo, aí você vai ter formação de nódulos. Obrigado, filho. Eu queria uma agulha com uma amarelinha. Uma agulha daquelas amarelinhas. Eu vou pegar aqui uma agulha, o Ítalo está me ajudando aqui a pegar uma agulha para mostrar para vocês. Então, quando a gente faz aquele corte ali, eu tenho condições de limitar a situação e ter menos problemas ali, tá? Deixa eu parar aqui um pouquinho para responder a Janaína. A Janaína está perguntando assim: quem tem alteração na tireoide pode realizar o procedimento? Não, filha, minha agulha está dentro da gaveta, tem uma caixa da BD e tem a agulha amarela. Então as pessoas perguntam assim: olha, pode aplicar com pessoas que têm disfunções na tireoide? Disfunção na tireoide, muita gente tem, não é? Mas o que eu te recomendo? Que você, se não for um carcinoma, você pode fazer normalmente, porque você vai fazer uma aplicação localizada, ela não vai ter uma ação sistêmica. Aqui, obrigado. Pode. Pode. Que tem vídeo. Olha aqui, ó. No YouTube tem um vídeo de você Tá. assim. E assim, gente, eu vou mostrar aqui pra você rapidinho, mas no YouTube eu mostro exatamente como você faz esse dispositivo e como você aplica. Então, olha, eu corto, na verdade, parte. Deixa eu mostrar aqui de forma que apareça também no YouTube e no Facebook, ó. Eu corto aqui parte, deixando exposto só 1/3 da agulha. É claro que quando eu faço esse corte, a agulha que está aqui embaixo, ela vai ser descartada. Eu vou ter que pegar uma agulha nova e usar só parte da tampa. Imagine aqui essa tampa cortada aqui e ela servindo como delimitador. Eu vou te pedir para você entrar lá no YouTube. Dá para você colocar o link aqui, filha? Preciso achar o vídeo, falar pra procurar. Tá. Vou procurar ele. A gente vai ver aqui se a gente consegue colocar o link do vídeo no YouTube, que eu ensino a fazer esse dispositivo. Mas por que eu considero importante? Porque ele limita a entrada da agulha. Tem a Rosângela aqui perguntando se poderia usar agulha de Lebel. Pode. Apesar que eu acho que a agulha de Lebel tem um corte muito ruim para você fazer de 7 a 11 furos. E essa solução é uma solução mais barata, tá? Eu gosto das... Olha aqui o que a Carla tá falando. Eu gosto de seringas das tampinhas laranja, justamente porque elas são mais fininhas e mais curtas. Legal. Essa é uma sugestão bacana também. A sugestão daquelas seringas de insulina. E você tem as seringas de insulina que são seringas curtas, agulhas curtas, entendeu? Mas você vai precisar ir lá e comprar um pacote. Geralmente esse pacote ele vem com... Esse pacote vem com 10 seringas. Não é muito barato, deve ficar por volta de R$3, mas ainda acho uma alternativa melhor do que a Lebel, porque
O fio, não é fazendo propaganda, né, gente? Mas o fio, o corte da agulha da BD não tem pra ninguém, é a melhor que tem. Tanto que também já está em falta essa agulhinha aqui amarela da BD, ela está em falta. A desvantagem dessa seringa e agulha de insulina é que você não pode trocar agulha, mas por ela ser fina, de boa qualidade, você consegue, na verdade, fazer de 7 a 11 aplicações com uma só seringa na boa, né? Tô mandando vídeo no chat. Tá. Olha, o Ítalo tá aqui me ajudando, vai mandar um vídeo, o link, né, do vídeo do YouTube no chat do Facebook, do YouTube e também aqui no Instagram. Ele vai mandar aí pra nós. Aí quando você puder, você vai lá e assiste, que é um vídeo bem bacana, tem lá uma orientação boa para você. Então, boa noite, Vanessa. Olha lá, o link tá subindo, tá, gente? Depois dá uma olhadinha nesse link, que ele vai te ajudar muito. Tá em falta em todo lugar, Joyce. A gente ainda tem alguma coisa, mas, né, BD com essa história de Covid, né, que o pessoal fala que é o kit Covid, então vai começar a faltar agulha, seringa, por conta até do processo de vacinação que vai começar a acontecer, se Deus quiser, em breve. Manda no grupo do WhatsApp, você já está no grupo do WhatsApp do Workshop Estética Avançada Descomplicada? Então vou pedir para postar também no WhatsApp, no Telegram. Assim que acabar a aula a gente posta. Assim que acabar a aula a gente vai postando para vocês, tá bom? E aí, gente, eu quero te falar o seguinte, que a gente tem, na minha opinião, tá? A gente tem 3 modelos de substâncias que a gente pode utilizar para fazer a aplicação na papada. Antes de eu falar da substância, eu quero te alertar para uma situação. A gente falou da estrutura da gordura e é importante você entender o seguinte. Na primeira sessão, eu sempre falo para você que menos é mais, né? Então, isso daí quem nunca ouviu falar, então escute agora. Quem é novo por aqui, então escute agora. Menos é mais. Geralmente essas substâncias, elas trazem efeitos colaterais importantes, né? Que a gente não deixa de ser uma intercorrência, que é um processo inflamatório importante. Então a primeira situação, a primeira sessão, ela é muito importante para o seu cliente e você tem que orientar ele, que você quer entender como, não é testar, você quer entender como que o organismo dele ou dela vai reagir à substância para aí você aumentar a intensidade. Então, nessa região, geralmente comporta ali de 7 a 11 pontos. A gente sempre recomenda 0,2 ml, mas na primeira sessão, aqui vem o pulo do gato, tá bom? Na primeira sessão, você coloca lá só 0,1 para ver o quanto que vai ser o processo inflamatório para aquela sua cliente. Porque se você de cara já vai com 0,2 e coloca vários pontos, querendo uma resposta rápida, o que vai acontecer? A cliente não volta mais, porque vai formar nódulo, vai inflamar, vai ficar muito mais inchado e tudo mais. Então você, na ânsia de ter mais resultado, você acaba perdendo o cliente. Então vou na recomendação que eu te dou aqui, vai na recomendação que eu te dou, olha, vai lá e administra 0,1 na primeira sessão. Se você precisar, até faça mais pontos, mas administre 0,1 ml por ponto. Não é? A Emanuele está falando, ela também sempre aplica menos na primeira sessão. E é essa a ideia. A Betânia falando aqui que professor mais didático que eu não existe. Obrigado, Betânia. Então esse é o cuidado que você deve ter, porque senão você perde seu cliente na primeira sessão e não é interessante isso, tá bom? Então é importante isso. Bom, quais são os produtos que a gente utiliza? Bom, produto de primeira escolha, né, mais caro também,
que hoje eu separei os preços para falar para vocês, é o deoxicólico, ácido deoxicólico. O ácido deoxicólico, uma caixa dele custa R$ 487,60, né? A Carla tá falando que aprendeu na tristeza que menos é mais. Bom, Carla, ótimo que você aprendeu, né? O que importa é isso, fica a experiência e agora você vai ter o cuidado redobrado. Então, ó, uma caixa de ácido deoxicólico custa R$ 487,60. Guarda bem esse número. Quando a gente fala numa caixa, aquela caixa preta, da Biometil, eu tô falando, né? Aquela caixa tem quatro ampolas. E cada ampola tem 2 ml. Cada ampola daquela custa R$ 121,90. Então é assim, dependendo do nível que você está, dependendo se está começando e tudo mais, de repente é um valor agregado alto. Porque quando você compra um produto com esse preço, você não pode oferecer o tratamento muito barato, porque senão você acaba pagando, né, para oferecer o serviço, e não é esse o intuito. O intuito é você ganhar, o intuito é você ter o recurso, o intuito quando a gente migra para a estética, na verdade, é a gente ter uma vida diferente da que a gente tinha antes, não é? Porque a maioria dos profissionais que eu vejo migrando para a estética é porque ele estava descontente com a realidade que ele tinha antes, exercendo a profissão em áreas diferentes. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Deoxicólico é o melhor? É o melhor. Tem mais efeitos colaterais? Tem mais chance de intercorrência? Tem, e ele custa mais caro também. Então, se você está começando, cuidado com o deoxicólico e também entenda o preço dele, tá? Agora, eu dou uma sugestão, dou mais 2 sugestões, que elas são mais baratas, e aí você vai me perguntar assim, tem a mesma resposta que o ácido deoxicólico? Claro que não, né, gente? Se você pensar assim, ó, eu quero ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, né? Quero ir de São Paulo ao Rio de Janeiro. Se eu for de Fusquinha, eu chego no Rio de Janeiro? Se o Fusquinha tiver em perfeita condição de manutenção, você chega. Mas quanto tempo você vai gastar? Se eu for com uma Ferrari, último modelo, potentíssima, não sei o que, vou gastar menos tempo. Então você tem que ter também em mente, para a coisa ficar honesta, é assim, eu quero usar uma substância mais barata, mas tenho uma alternativa? Tenho, mas essa substância não vai ser tão potente quanto aquela que é top de linha. Muitas vezes as pessoas ficam, mas não sei o que, do que você pode agora? Você, dentro da sua condição do agora, você tem que oferecer o melhor para o seu cliente, tá? Então aí vai 2 alternativas para você que de repente acha que o seu público não tem condições de suportar um preço mais alto, que você acha que quer manter sua rentabilidade, né? Mesmo que você faça mais sessões. Então você vai aí 2 alternativas, que seria saque mais pentoxifilina, é a segunda alternativa. Saque mais pentoxifilina tem a seguinte característica, olha, o saque ele tem uma função lipolítica e eutrófica. Então, ao mesmo tempo que eu combato a gordura localizada, eu também tenho uma ação eutrófica que combate a flacidez. Olha que bacana. Então, o saque é uma substância, quando eu penso em tratar gordura localizada, celulite e tudo mais, é a substância que eu sempre deixo ela aqui do meu lado. Ela é um coringa para mim. E a pentoxifilina, ela é interessante porque ela tem dupla função. Ela tem a função lipolítica e a função venotrófica. Ao mesmo tempo que ela vai auxiliar o saque no combate da gordura, ela também vai ajudar na drenagem daquela região. Porque a tendência, gente, quando você faz uma aplicação de papada, é que você tenha mais inchaço. Então, muitas vezes a pessoa faz um procedimento,
achando que milagrosamente vai desaparecer a papada, o que acontece? Aumenta para depois diminuir. Então essa é uma orientação de ouro que você deve dar para o seu cliente também. Olha, nós vamos começar um procedimento, aqui vai ter uma resposta inflamatória, aqui você vai ver que vai aumentar o volume, mas não se preocupe, isso faz parte do processo de tratamento, certo? Então, olha só, eu falei para você que uma ampola de ácido deoxicólico custa R$ 121,90. Essa mescla que eu te falei agora, uma ampola de saque, ela custa R$ 9,08 e uma ampola de pentoxifilina custa R$ 4,91. Então, uma mescla, essa alternativa vai lhe custar R$ 13,99. Quase 10 vezes mais barato do que a mescla de maior importância. Então o que você precisa ter em mente? Você precisa ter em mente o seguinte: eu vou ter a mesma resposta potencializada do ácido deoxicólico? Não, mas eu vou estar usando uma mescla mais barata, e se for preciso eu faço um procedimento a cada 15 dias. Como que eu vou saber se eu posso fazer a cada 15 dias? Vai depender da evolução do cliente, do processo inflamatório, se formou nódulo, se não formou e tudo mais. Ok? Então eu vou repetir aqui que a Vanessa Araújo me pediu aqui para repetir a respeito do saque. O saque ele tem uma função lipolítica e eutrófica. Por quê? Ele é um precursor de silício orgânico e ele também é um precursor de cafeína. Por isso que o saque tem essa atividade dupla, tá? E olha, a terceira mescla seria saque, que eu já acabei de te explicar novamente qual é a função do saque, pentoxifilina, e se eu quero potencializar, eu tenho aquela papada maior, eu quero potencializar o efeito lipolítico, eu vou acrescentar uma cafeína. Então vai ficar saque, pentoxifilina mais cafeína. Então veja, aí você tem uma outra alternativa. Essa última alternativa vai te custar R$ 18,23. Então eu gosto muito de trabalhar as objeções das pessoas, né? Muitas vezes fala assim: não, mas eu não tenho dinheiro para usar isso, não consigo me estabelecer na estética por conta daquilo. Aqui eu estou te dando 3 opções, desde a mais barata, que vai custar R$ 13,99, até a mais cara, que custa R$ 121,99. Aí você que decide o que você quer utilizar. A Catiane está perguntando qual que é a proporção de cada. Catiane, você vai usar uma ampola de cada, tá? No final vai dar de 4 a 6 ml, ok. O que você não usar, aí você precisa descartar. A Juliane está perguntando assim, Juliane com certeza é farmacêutica, a pergunta dela: esses ativos têm efeito colateral? Tem. Efeito colateral tem. Ele vai promover um processo inflamatório, e esse processo inflamatório, ele não deixa de ser um efeito colateral. Ele é previsto um aquecimento, um inchaço, um entumecimento daquela região. Então, isso é um efeito inflamatório. Quantos ml? Quantos ml se aplica por ponto? Por ponto você vai aplicar de 0,1 a 0,2. E você vai gastar numa sessão de 0,7 ml, se você aplicar 0,1, né? De 0,7 até 2,2 ml. Vai depender de quanto, né? De quanto vai ser utilizado. A Denise está perguntando: mesclas prontas pode usar? Olha, se você vai usar alguma coisa pronta, eu te recomendo o deoxicólico, né? É o melhor de todos. Então você vai aplicar. Se você aplica o deoxicólico, oi Ingrid, tudo bem? Deoxicólico você vai aplicar uma vez por mês, porque os efeitos inflamatórios são maiores. Essas duas mesclas que eu te falei depois, você pode utilizar
uma vez a cada 15 dias ou 20 dias, vai depender de como o seu cliente vai responder, tá? Estão me perguntando aqui, a Betânia está perguntando se ela pode fazer uma drenagem após 48 horas. Olha, Betânia, pode. Se não for após 48 horas, pelo menos 7 dias depois, vale a pena. VR, que eu não sei quem é VR, mas eu vou responder, quantos ml na pressurizada? Olha, você pode usar essas outras duas mesclas que eu falo, Pentox, saque, Pentox, cafeína, você pode usar na pressurizada sim, tá bom? E você vai usar 10 unidades ou 0,1 ml por ponto, ok? A Joyce está perguntando a respeito do kit da Victalab. Joyce, vou te falar aqui, se ser sincero, eu não sou um grande apreciador da Victalab, não gosto da qualidade dos produtos dela, não é porque eu sou representante da Biometil, porque eu falo bem de outros laboratórios, mas Victalab e Nest são duas marcas que eu não gosto, então eu não acompanho as mesclas deles, tá bom? Então, a questão da drenagem que a Betânia falou aqui, eu acho muito legal. Se você sabe fazer uma drenagem, e olha só, isso eu até anotei para não esquecer aqui. A drenagem, você sabe que a gente tem um ralo nessa região, um ralo linfático, né? Então, quando a gente faz essa drenagem e a gente leva para esse ralo, a gente diminui muito esse processo inflamatório. Betânia, eu orientaria você a fazer isso uma semana depois, tá? Porque deu tempo, né? Estão perguntando aqui se eu gosto da PHD. Sim, eu gosto da PHD. Não uso os produtos delas por motivo óbvio, mas tenho colegas que trabalharam comigo na SAG Farmacêutica, na extinta SAG Farmacêutica, que são profissionais decentes, que fazem um trabalho bem feito, tá? Principalmente estou falando aí dos farmacêuticos, né? Que são os que eu conheço. Então é uma empresa boa. É claro que a melhor é a Biometil. Então essa drenagem trabalhando assim, ó, para esse ralo é perfeito, entendeu? Porque aí você tira o excesso de líquido da região, você tira aquele desconforto que ele aparece após a aplicação. Então você precisa ter esse cuidado. Então ele é bacana. Também a radiofrequência, porque quando você faz um procedimento que você vai reencontrar com o cliente um mês depois, pode ser que você perca o vínculo com ele. Então é importante você colocar uma drenagem junto com o tratamento da papada. É bom você colocar uma radiofrequência que também vai auxiliar na eliminação da gordura e vai trabalhar, você vai trabalhar a questão da gordura localizada e flacidez junto. Então se você consegue, por exemplo, uma semana depois, olha, imagine que você vai fazer uma aplicação por semana. Você fez a aplicação, uma semana depois você faz a drenagem, na terceira semana você faz uma radiofrequência, na quarta semana você volta a fazer outra aplicação. Fica perfeito e você tem contato com esse cliente toda semana. Então fica difícil do cliente se achar desamparado, tá bom? Então essa é uma informação importante. Outra informação importante, qual que é o preço médio por sessão de papada? Um preço médio de sessão de papada é de 290 a 390 reais, tá? Se você está trabalhando com deoxicólico. Agora, se você não está trabalhando com deoxicólico, um preço justo é de 220 a 250 reais, porque você vai precisar mais, né, de substâncias para você poder fazer as sessões e tudo mais. Então você trabalha ou com 290 a 390 com ácido deoxicólico, ou então você trabalha de 220 a 250 reais com uma sessão, né, uma sessão de
intradermoterapia. A Vanessa está perguntando aqui, como fazer registro das fotos? Olha, legal essa pergunta. Bom, Vanessa, aqui você precisa fazer um registro assim, pessoa cabeça reta. Ó, baixando, que dá para ver a papada, e também você faz de perfil. E aí você consegue acompanhar esse processo.